Bom dia! Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje é um encontro aqui, na verdade. A gente está reinaugurando os episódios de Práticas de Conexão com o Amor. Ano passado a gente fez mais ou menos mais de 33 episódios. São episódios que trazem sempre alguma sabedoria existencial de algo que eu estou vivendo naquele momento, que está vindo através do meu canal, através das minhas alunas, através das minhas clientes, através das minhas amigas, da minha família, da minha conexão diária com Deus, com o amor, com a vida. E a gente sempre traz uma prática meditativa, porque a ideia é a gente aprender a se reconectar com esse lugar de mais sabedoria e amor dentro de nós. Seja bem-vinda, Valzinha, que alegria ter você aqui, amor. Já é terça-feira, né? Dia que você pode. Ó, um cálice de água aqui. A água representa muito essa força de conexão, né? Bom, eu tenho várias coisas para falar para vocês hoje. Deixa eu baixar um pouquinho esse volume. Posso até deixar ele, mas vou deixar ele um pouquinho mais baixo. Eu queria trazer para vocês hoje alguns insights sobre conexão. E aí eu já queria que a gente parasse para pensar aqui nesse campo, né, de conexão. O que significa conexão nas nossas vidas? O que é esse atributo da conexão? A gente fala tão pouco dele, a gente vive tão pouco hoje conectados de forma intencional e consciente. A gente vive uma conexão, mas é uma conexão muito forte com aquilo que já está no nosso sistema, porque a lei ela vai funcionar de qualquer forma, é uma lei universal. A lei do magnetismo, do eletromagnetismo, essa lei da ação e reação, esse funcionamento do universo, que nós todos estamos conectados a uma mesma força. Deixa eu tirar aqui essa voz. Todos nós estamos conectados dentro de uma mesma força, dentro de um mesmo lugar. Só que existem diversas frequências e a gente vai estar sempre conectado a algum lugar. E a gente pode estar conectado a uma frequência mais elevada ou a gente pode estar conectado a uma frequência menos elevada, no sentido não de ruim ou de bom, no sentido de frequência mesmo. Quando a gente pega água, a gente pode pegar água sólida, água líquida e água gasosa. A água sólida, ela está no formato do gelo ali. Ela está numa frequência mais baixa ali, o movimento entre as moléculas é menor. Ela está num movimento mais denso. A água líquida, ela já está no movimento, ela já está numa frequência de conexão ali das moléculas, das partículas mais intensa, ela já está ali no formato líquido. E a gasosa, mais ainda, ela se gaseifica e vai, né, ela se expande, ela flui ali muito mais. Então a gente tem vários formatos para determinados padrões de conexão. E a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia. Quando a gente está mais conectado com uma força mais sutil, quando a gente chega, qual que é a frequência capaz de conectar tudo, de conectar todos os seres, de conectar todas as coisas em nós, de conectar com a vida em nós, de conectar com o coração do outro. Qual é a frequência que verdadeiramente conecta tudo? Eu chamo de a cola do mundo. Alguém sabe aqui? Seja bem-vinda, Márcia, seja bem-vinda, Paula. Sejam muito bem-vindas. Uma live muito bonita, muito poderosa. Fiquem aí, eu nem chamei as pessoas, mas depois eu chamo. Thelma, seja muito bem-vinda. Qual é a frequência? Coloca aqui pra mim, qual é a frequência capaz de realmente conectar todos os seres? Frequência capaz de conectar todas as nossas partes. A frequência capaz de nos conectar com a sabedoria da vida, com a força da vida em nós. Léo, seja bem-vinda, meu amor. Tem uma frequência que ela é capaz, o amor, a Thelma colocou aqui. Todo mundo concorda? Né? A conexão ela é um atributo do divino. É um recurso que a vida nos deixou para a gente encontrar o caminho de volta para casa. A força da conexão, o amor, todo mundo aí, né? O amor. Tá todo mundo seguindo já, Lívia Veleda, a gente fala muito disso. Não só eu, né? Quem sou eu, gente? Eu falo disso, mas os grandes mestres falaram disso. E os grandes mestres vieram para trazer essa frequência para a humanidade. O mestre Jesus, uma das grandes missões dele era trazer a frequência do amor de volta, trazer o amor à tona,
para que a gente conseguisse perceber mais amor e menos dor, para que a gente conseguisse caminhar mais alinhado com a força do divino, com a força do Pai, que ele chamava. E ele trouxe 2 caminhos principais. Ele trouxe o amor e ele trouxe o perdão. A gente vai falar dessas 2 questões aqui agora, que são 2 chaves para conectar a gente com a força da vida. Então, a frequência capaz de conectar e de unir tudo é a frequência do amor. A partir quando o meu coração ele se expande para o amor, ele começa a conectar tudo que é bom, belo e sagrado. Como diz a Tassi Carvalho, né? Ela traz essa mensagem, ela traz esse termo, bom, belo e sagrado. Tudo aquilo que me nutre, tudo aquilo que me expande, tudo aquilo que faz o meu coração sentir expansão e crescimento. Então, a partir da frequência do amor, a gente se conecta a tudo o que há. Então, a gente vai virando, à medida que a gente vai ampliando essa percepção do amor, a gente vai percebendo que é tudo uma coisa só, que a gente não está separado de ninguém, que tudo que é dor, na verdade, é uma máscara de ilusão que é criada para a gente viver uma experiência. Aqui a gente vai entrar num conteúdo muito profundo, existencial. Eu não vou entrar nesse conteúdo nessa live, a gente pode falar dele em outro momento, mas a gente vai percebendo à medida que a gente vai ampliando a percepção do amor. E percepção do amor é a conexão com o amor. E aí vamos ver como é que isso se aplica na nossa vida prática. Eu vou trazer para vocês aqui a história de um filho, né? Vamos dizer um filho, uma mãe, né? Não diz que a mãe é capaz, a mãe é a única capaz de amar aquele filho incondicionalmente. Muitos ditados populares falam sobre a mãe, muitos versículos, muitos textos, muitas mensagens sobre a mãe, sobre a figura da mãe. Então vamos pensar, e a gente tem esse ideal, né, dessa mãe que vai nos amar incondicionalmente, que vai nos aceitar incondicionalmente. Então vamos para esse arquétipo da mãe, esse arquétipo perfeito da mãe. Quando um filho, ele sai do caminho, ele se desvia, vamos dizer assim, né, numa linguagem popular. Eu não gosto muito desse negócio de certo e de errado, eu acho que a gente está desconstruindo isso, porque isso separa a gente do amor. Mas eu vou usar esse exemplo aqui, que é um exemplo que para nossa mente vai facilitar. Então vamos dizer que um filho que roubou, um filho que matou, um filho que virou traiu a família, coisas assim, coisas que fizeram, que ele fez coisas erradas, entre aspas. E ele teve bons exemplos na família dele. E vamos dizer que esse filho vai preso, né? E quem é a pessoa capaz de ir lá visitar esse filho? De estar lá com esse filho? De ir lá e... Quantas na cadeia, né, masculina, a gente vê muito isso, né? Na feminina também, mas na masculina é muito forte, porque a população carcerária é muito masculina. A gente vê a fila de mães ali. Outro dia eu estava conversando com uma mãe dessas, e a mãe vai ali, ela se rende a todo aquele processo de estar ali. É uma frustração, uma humilhação, né? Ela se rende a tudo aquilo ali para ela poder cuidar do filho dela, para ela poder amar o filho dela. Quando o filho nasce, muitas vezes as pessoas se transformam. A pessoa que não tinha juízo começa a ter juízo. A pessoa que não trabalhava começa a trabalhar para poder sustentar aquele filho. O quanto o filho nos move. E aí eu quero dar esse exemplo do amor. Do amor. O amor que a gente conecta com aquele filho. O filho, ele nos ensina muito a amar. Tem muita gente falando sobre isso. Mas ele realmente nos ensina a amar. Eu mudei muitos comportamentos em mim por conta das minhas filhas. Por conta de questões que eu vivenciei com elas. Então, começou a aparecer naquela relação e eu comecei a mudar em mim por conta do amor. Então, esse é um exemplo que a gente pode trazer aqui de como a frequência do amor ela é capaz de unir. Então, muitas vezes, uma traição, você é capaz de perdoar uma traição porque a força do amor ali ficou maior. A força do amor ali é maior. E tem muitas questões aqui dentro, mas eu quero trazer para vocês esse entendimento mais amplo. As suas próprias questões. Quando a gente se olha no espelho, a gente vê muitas questões em nós. E é um desafio olhar no espelho. Para muita gente é um desafio olhar no espelho. Para mim foi durante muito tempo um desafio se olhar no espelho. E qual é a força que vai conseguir te dar esse suporte para você se olhar no espelho e se ver por inteiro? Qual é a força que vai te dar a capacidade de olhar para aquelas partes suas que não estão boas, acolhendo elas, iluminando elas, sabendo que eu não sou a raiva que eu sinto. Eu estou sentindo raiva de algo e eu posso trabalhar, eu posso deixar essa raiva passar.
Mas quando eu deixo ela passar, o que sobra é a frequência da harmonia, a frequência do amor, a frequência do entendimento. Percebe? Mas a única energia que vai fazer eu conseguir me olhar no espelho, me acolher, eu conseguir me olhar no espelho e me ver como eu sou, é o amor. É o amor. Vocês concordam comigo? Quando a gente olha para um filho, uma das minhas orações, muito é assim. Eu quero olhar para mim como eu olho para as minhas filhas. Porque quando eu olho para as minhas filhas, aqui a gente está no exercício de mãe, né, de ser mãe. Quando eu olho para as minhas filhas, eu acho elas tão lindas, tão incríveis, eu acho o cabelo delas lindos, eu acho o nariz delas bonito, eu acho o olho delas bonito, eu acho elas lindas. São uma diferente da outra, eu não consigo ver defeito. Aí uma já se olha no espelho e já começa, que meu cabelo tá assim, que meu cabelo tá assado, né? Ela já começa a ver uma série de defeitos nela, como eu fazia comigo. E hoje eu já penso assim, nossa, eu quero olhar pra mim como eu olho pra minha filha, como eu consigo olhar pra minha filha. Um exercício de amor, a vida te dando aí uma oportunidade. O que mais que a gente pode trazer aqui, gente? Quando a gente percebe uma coisa que a gente não fez direito, ou que a gente deveria ser. No meio da espiritualidade acontece muito isso. As pessoas têm muitos ideais do que eles precisam de ser, e a gente começa a estudar muito sobre isso. Então eu não posso sentir raiva, eu não posso sentir medo, eu não posso sentir culpa, eu não posso sentir vergonha. Eu tenho que ser uma pessoa boa, né? Se o outro me bateu, eu tenho que dar outra face. Vários ideais que a gente vai comprando e que separam a gente de uma percepção de mais amor. Por que separa? Porque assim, ó, esse ideal de Jesus, dê a outra face, você não pode ficar magoado com o outro. Se você ficar magoado com o outro, você não vai conseguir dar face nenhuma. Você vai querer ir lá esganar o outro também, ou querer que aquele outro se afaste da sua vida. É uma parte sua que você quebra ali. Então o que eu preciso trabalhar? Eu preciso trabalhar a conexão com o amor em mim, para quando o outro vir me agredir, eu não ter sintonia, eu não frequenciar com a agressão do outro. Ou aquela agressão do outro, tudo bem, eu me senti agredido, eu me senti magoado. Porque o que em mim faz eu me sentir magoado com o outro? É retomar o poder pra gente mesmo. E só quem faz isso é a conexão com a gente mesmo, é a conexão com a vida em nós. A conexão com a nossa própria feiura. Eu anotei isso aqui. Conexão com a nossa própria feiura. Quando a gente se conecta com um lugar de mais amor dentro de nós, a gente é capaz de olhar para as nossas sombras e acolher, mas educando-as. A gente esquece às vezes que existem lições existenciais que a gente precisa de passar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho muita questão com o horário. Para mim é difícil cumprir horário. E a vida sempre me demanda cumprir horário, sempre. E agora, recente, de uns 2 anos pra cá, eu falei, ok, vou aprender essa lição. Porque eu já vi, né? Meu pai falou pra mim a vida toda, ordem e disciplina. Tem gente que é muito fácil fazer isso. Eu tenho amigas, eu conecto muitas amigas, que elas estão no excesso disso, no excesso da disciplina, no excesso do cumprir a regra. Então elas não têm flexibilidade, elas ficam no controle muito forte. Eu estava num lugar que eu estava muito no tudo sem regra, eu quero acordar a hora que eu quiser, eu quero fazer o que eu quiser, eu quero fazer do jeito que eu quiser. E a vida foi me enquadrando. E essas pessoas, elas serviam para mim de exemplo. Quando eu conectava com elas, ali é uma chave fechadora. A gente vai se reequilibrando se a gente estiver na frequência do amor. Porque senão eu vou odiar essa pessoa que está do meu lado. Eu vou falar assim, essa pessoa só quer me controlar. Ela só quer controlar tudo. Ela é uma pessoa chata. Sendo que eu preciso daquela qualidade que ela tem e ela precisa da minha. A gente só precisa de entrar em equilíbrio. Porque quando tem amor, é equilíbrio. Há equilíbrio de troca. Então, tem 2 chaves aqui que eu queria passar para vocês. Vocês pegaram isso aí, gente? Vocês pegaram isso aí? Tudo é uma questão de ampliar a frequência do amor em nós. Amor e sabedoria. E aí eu vou trazer para vocês os 2 insights que eu tive e vou contar para vocês o que aconteceu durante a meditação de ontem, que vem acontecendo aí nos vários períodos. Contei para mim se vocês pegaram essa chave. Então vamos lá. Se a gente conseguir olhar tudo a partir de uma perspectiva de mais amor, a gente vai conseguir aprender a lição que está nos sendo ensinada
e vai conseguir entrar em harmonia conosco mesmo e com o outro que está ao nosso redor. É uma conexão comigo dentro, primeiro com a força da vida em mim. A força da vida em mim, ela é sinônimo de amor, é sinônimo de amor. Então, quando eu tô nesse lugar, a pessoa, fulano é chato, fulano só quer saber de horário, fulano só quer saber de regra, fulano só quer saber de controle. Eu estou na polaridade oposta. Porque se eu coloco assim, aquela pessoa que apareceu é a pessoa que pode me auxiliar na minha vida, ok. Se eu entendo que eu preciso de harmonizar aquela característica, aprender aquela lição, aí eu consigo me render ao aprendizado que a vida está me ensinando. E o outro, ele vai ser sempre, mas sempre, mas sempre, sempre, gente. O outro é só um representante da vida, porque o que a vida está querendo? A vida está querendo que a gente se conecte mais com ela. A vida está querendo que a gente entre em ressonância com ela. Para isso, eu preciso de frequenciar no amor. Então, a vida vai trazer o representante daquilo que você está necessitando para que você se conecte mais com o amor em você. Por isso, o exercício. Quando a gente vai ampliando esse amor dentro, a gente vai conseguindo ampliar esse amor fora. Então, isso é muito mágico quando isso acontece. Tem duas coisas que nos separam desse sentido de mais amor, duas possibilidades aqui. Uma primeira possibilidade, eu quero contar para vocês a imagem que me veio na meditação, que é muito forte. Uma primeira possibilidade é quando eu acredito que eu não sou suficiente para ser amado. Por que o ser amado, ele é tão importante, ele é tão marcante, ele é tão divisor de águas na nossa vida? Porque quando eu me sinto amado, eu amo também. Quando eu me sinto amado, eu transbordo amor. Quando eu me sinto amado, eu me reconecto com a vida. Então, uma das grandes questões nossas, uma das principais questões, é se sentir amado. Por isso, tantas questões com a nossa mãe. A nossa mãe é o portal que nos ensina, o primeiro portal que nos ensina sobre sentir amor. É através da nossa mãe, do nosso pai, da nossa família nuclear que a gente configura o nosso primeiro modelo de amor. Muito interessante isso. Então, me sentir amado e me sentir amado pela vida é uma grande chave. Uma grande chave. Me sentir amado e me sentir amado pela vida. Sentir que a vida me apoia, me cuida, me ama e me auxilia a galgar os passos que eu preciso. Uma grande chave. Primeiro desvio disso. A sensação de que eu não sou o suficiente para ser amado. E esse lugar, ele me gera uma culpa. Uma culpa por eu não ser suficiente. Uma culpa por eu não conseguir ser aquilo que eu deveria ser. Então, o que acontece na minha vida, acontece muito, né? Exemplos mais robustos, assim, vamos dizer, mais fortes. A mulher trai o marido e aí eu acredito que a culpa é minha. Sim, aqui vai ter muitas hoje explicações de falar dessa energia da traição, que ela tá em nós, então a gente atrai no outro. Mas eu quero trazer em outro aspecto, eu quero trazer que tudo que acontece na nossa vida, que não foi bom, a gente coloca, ou aquilo que eu não consigo alcançar, a gente coloca no lugar que a culpa é minha, porque eu não sou o suficiente para. Quando a gente vai fazendo os processos de análise existencial, os processos de autoconhecimento, a gente vai vendo, né, como diz a Aloysio Rey, a gente chega a um lugar de que eu não sou boa o bastante para tal coisa. Então, a culpa está em mim. E quando a culpa está em mim, o que acontece quando a culpa está em mim? Eu me sinto menor, eu me sinto inferior, eu me sinto incapaz. Então, eu anulo a minha expressão, eu anulo o meu verbo, eu anulo a minha conexão com a vida. Porque no mais profundo, isso é muito profundo, gente, assim, abre o coração para perceber isso. No mais profundo é a sensação de que eu não sou o suficiente para ser amado pela vida, para existir aqui em um lugar melhor. E aí eu me puno. Como é que a gente se pune? A gente se pune com dores, a gente se pune com questões de saúde, a gente se pune com problemas familiares, a gente se pune com escassez financeira. Existe uma jornada aqui para a gente ir aprendendo a descascar esses lugares dentro, abrir esses lugares que estão fechados dentro de nós, muito por memórias. Amanhã a gente vai falar do Ho'oponopono e a gente vai trazer esse lugar do inconsciente, das várias memórias, das várias crenças, dos vários padrões que estão no meu inconsciente, que impede
me impede de avançar, eu não tenho permissão para avançar. Então, por mais que eu queira ter uma vida financeira saudável, se tem essas memórias dentro de mim, eu não vou conseguir avançar, porque no fundo eu não sou o suficiente para, eu não mereço avançar, tal da crença do não merecimento. Então a gente pode colocar tudo fechar nesse lugar, a culpa é minha. Se você está se anulando, se você tem vergonha do que você é, se você tem medo de se expressar, se você tem, muitas vezes, você já tem muito conhecimento, mas você não avança, ou você já tem muito conteúdo para poder ir adiante e você não consegue. Existem padrões de culpa aí, existem lugares dentro que estão presos em conexões dessa presença, de que eu não sou boa o bastante, dessa crença. E existe um lugar, quando eu tô aí, eu me desconecto de mim e eu me desconecto da vida. Aqui eu não tenho poder pessoal, aqui eu não tenho autoconfiança, aqui eu não tenho força interna, eu vou realmente me anulando, até um ponto de ter depressões mais fortes, de ter, né, depende de cada ser humano, que eu tô falando grosso modo, bem geral. E outro ponto que tem é a culpa é do outro. A culpa é do outro que não fez o certo. O outro agiu errado comigo. O outro não me deu aquilo que eu merecia ter recebido. O outro não fez o papel dele. Nesse lugar eu me sinto injustiçada. E eu me desconecto do outro e me desconecto da vida também. Então aqui eu me desconecto do lugar de compaixão. Eu fico muito grande e eu fico querendo mostrar para o outro como eu tenho valor e como eu mereço algo muito melhor do que ele me deu. Ele é um traste, a vida é um traste, a vida é errada. E aqui são níveis e níveis disso. E aqui eu me desconecto do outro. Pessoas que estão nesse lugar, elas normalmente têm a lição da compaixão. Elas têm a missão da entrega para o outro, do servir o outro muito forte. E as pessoas que estão no lugar de a culpa é minha, têm uma missão muito forte de reconexão com o amor em si, para que consiga transbordar amor. Porque quando eu conecto esse amor dentro de mim, ele é que nem uma cachoeira. A gente vai fazer a meditação aqui, mas é que nem uma cachoeira. Aquela energia vai caindo viva dentro de mim e vai transbordando ao meu redor, quando eu reconecto a força da vida em mim. Então, são duas frentes. Ou a culpa é do outro, ou a culpa é minha. Aqui são dois lugares que vão tirar a gente da conexão com a vida, da energia da sabedoria, a força da nossa intuição. A gente ouvir a nossa intuição. Depende disso. Depende de eu estar em alinhamento com a vida. Então, culpa de um modo geral é uma punição. Todo mundo que sente culpa, e a gente sente culpa em vários níveis, a gente vai se punir. E quando a gente se pune, a gente fortalece aquele lugar, ou de injustiça, ou de anulação da gente mesmo, tá? Pegaram aí, gente, são duas chaves. Eu vou escrever um texto sobre isso para ficar mais fácil para vocês, mas são duas chaves muito poderosas. E ontem eu estava em meditação, e na minha meditação, eu fui entrando num lugar muito profundo. Eu quero trazer isso para vocês agora. Eu tenho facilidade de perceber os campos, eu já coloquei isso aqui para vocês em alguns momentos. E na meditação eu fui entrando num lugar profundo, como se eu tivesse dentro de um corpo maior. Então pensa bem, isso é fácil a gente perceber. Quando a gente nasce, a gente está dentro do corpo da nossa mãe. E ali tem água, né? Dentro do útero ali tem água, um ambiente de criação feminino. Quando a gente vem para a vida, a gente está dentro de uma família. E a gente tá, se a gente expandir essa família dentro de uma sociedade, se a gente for expandindo dentro de um país, expandindo mais dentro de um planeta. Então a gente está dentro ali de um planeta Terra. Então sempre a gente está dentro de um corpo maior. E se a gente expandir ainda mais, a gente está dentro do corpo do universo, dentro do corpo da vida, dentro do corpo da criação. Eu é que me desconecto desse lugar, de que eu estou dentro daquele corpo e que eu pertenço àquele corpo, que aquele corpo me nutre o tempo todo. Pensa numa árvore aqui. Uma árvore, ela tá no solo aqui, ela recebe, ela tem as raízes, ela tem a força do sol, as raízes descem na terra, elas estão conectadas na terra, elas recebem a nutrição da terra, elas recebem a nutrição do sol e elas fazem diversos processos químicos e alquímicos ali dentro para poder florescer a semente delas, poder crescer e florescer.
A gente também. A gente está aqui plantado na terra. Então pensa como se a gente fosse árvore. A gente está dentro do corpo da terra. Então a gente precisa da nutrição da água, a gente precisa da terra, a gente precisa do sol, a gente precisa do ar, a gente precisa de se relacionar com o planeta Terra para a gente se sentir vivo. E a gente percebe que quando a gente vai para a natureza, a gente sente mais presença e mais vida dentro de nós. A gente sente mais a força da vida em nós. A conexão com a natureza tem sido estudada e tem sido cada vez mais difundida como um lugar de reequilíbrio, anti-estresse, reequilíbrio, energização, um monte de coisas, porque é isso, a gente faz parte. E quando eu tô dentro, quando eu amplio muito, eu me vi dentro do corpo da Mãe Divina, que é algo que vem muito pra mim, né? Então é como se fosse dentro de um corpo espiritual, eu tô dentro desse corpo. Por que que eu me desconecto desse corpo? Porque existem dores no meu sistema, existem padrões no meu sistema que me desconectam da percepção de que eu tô dentro de um corpo de luz e que eu já sou luz, que eu já sou frequência de amor, que a minha natureza é aquela ali. Então eu já sou muito amada, eu já nasci muito amada. Quando a gente gesta um filho, se a gente está nessa frequência de amor, a gente gesta um filho com muito amor. Ele já nasceu muito amado. Se a gente for para esse lugar, né, de que o pai e a mãe estão conectados com o amor ali. Então tudo se resume a uma conexão com o amor dentro. Eu fui sentindo na meditação uma conexão tão forte com aquela mãe. E foi interessante porque eu fui me sentindo um medo dentro de mim. Eu conectei com um padrão assim eu fui me sentindo pequenininha ali, pequenininha e falava assim, eu não dou conta do teu amor, eu não dou conta da tua graça, da tua bênção na minha vida. Eu não sou o suficiente para receber o seu amor. E aí se a gente for olhando na vida da gente, vai aparecendo esses padrões. Eu teve uma amiga que mandou uma mensagem pra mim, que foi super interessante. Ela falou assim pra mim, foi uma amiga que foi na Índia comigo, e ela falou assim, Lívia, é muito interessante, porque desde que eu fui, tantas coisas se abriram pra mim, e eu tô tão confusa com tantas bênçãos, com tantas coisas que se abriram, eu tô assim só deixando vir, e chorando muito, porque é tanta bênção que parece que eu não consigo absorver. Bingo, exatamente isso. É tanto amor, né, que às vezes eu não consigo receber, e uma das chaves está o quanto de vida eu consigo receber dentro de mim, o quanto de vida eu consigo reconhecer, e aí eu perceber o amor no dia a dia, uma grande chave. E aí, de outro lado, a meditação foi vindo, ela foi surgindo, e eu vi tanta dor, vi tantas coisas que aconteceram, tantos maltratos, foi vindo cenas na minha mente. E aí foi me vindo aquele lugar de que a vida não é justa. Você não é justa. Olha o que você fez a gente passar. E foi me vindo cenas de morte também, né? Tava na morte da Preta Gil, acho que foi uma coisa bem impactante, né? Para todo mundo, para todo o Brasil. O pai dela tem 80 anos, ela morreu com 50. E numa situação que dinheiro nenhum foi capaz de salvar, né? E ela fala muito de vida, de fé, de força de vida, de acreditar. E a gente fala, por que uma pessoa dessa morre, né? Por que existem esses lugares? E aí me veio forte assim, aquele lugar, desapega do que foi. Aceita a vida como ela é. São só experiências. São experiências aqui que a gente veio passar. E a gente vai vivendo diversas e diversas experiências. Desapega do que foi. E aí veio muito forte a questão do intestino. Que eu tô trabalhando muito a questão do intestino, a prisão de ventre, que é uma coisa crônica que tem na minha família. Tá bem melhor agora. E é impressionante como tá tudo conectado com esses padrões de fluxo. O intestino tá conectado com esse padrão de fluxo, de soltar a sombra, de soltar o passado, de soltar a dor que foi, sair desse lugar de tristeza e aceitar a vida, receber a base, o chakra básico, o chakra que enraiza, que cria, né, as raízes e recebe a nutrição da terra, recebe a força da água que tá lá no final da terra, recebe essa nutrição. E se eu não estou conectada com as minhas raízes, eu não tenho nutrição, também não tenho prosperidade financeira, ou tenho de uma forma limitada, entende? Então, uma grande chave aí. E aí foi me vindo esse lugar, solta. Estuda em meditação, gente. Quem diz que não, meditação não cura, tá completamente equivocado. Meditação cura demais, quando você vai aprendendo a se aprofundar. E aí veio, claro, essas duas percepções. Ou é eu que me sinto pequena e não estou em condições para receber as bênçãos da vida, ou é eu que estou naquele lugar, eu fechei meu coração, porque você me traiu,
Você me prometeu que eu ia vir pra cá e eu ia ser cuidada e amada. E chegou aqui eu sofri maltratos. Chegou aqui eu passei necessidade, passei fome, o fulano me traiu, né? Então, existe um lugar dentro. Se a gente consegue ampliar para a frequência do amor, soltar as cenas, soltar tudo como foi e se conectar com a força da vida em você, você vai começar a ampliar entendimento, sabedoria existencial. E aí eu não tô dizendo para você aceitar o outro te bater, para você aceitar a vida financeira escassa, para você aceitar, né, a traição. Não, mas é para você aprender a lição que a vida tá te ensinando. É sempre uma lição de reconexão, é sempre uma lição de ampliação, de sabedoria. E tem coisas que precisam de voltar para a harmonia. Então, realmente você precisa de harmonizar. A vida precisa de harmonizar. Então, há lições que você precisa de aprender, que você precisa de passar. Mas não que você tenha que viver aquilo para sempre. Não que você seja aquela dor ou aquele lugar. Você é soltar aquele lugar para que você consiga aprender a lição que você precisa de aprender. Agora, aprenda, se dispõe a aprender também. Porque a gente tem uma oportunidade aqui de aprender, de crescer. Então, se dispõe a aprender a lição. Se a vida te deu pais que não te amaram, aprenda a amar. A vida está te ensinando sobre auto-amor, a vida está te ensinando sobre perdão. São os dois caminhos, a vida sempre vai estar ensinando a gente sobre isso. Amar, ele vai me conectar com a força da vida em mim. E perdão vai me fazer liberar o passado e abrir o meu coração para receber o amor e viver o novo. Se eu não perdoo, se eu fico presa às memórias, eu estou vivendo o velho. Eu estou reeditando as memórias que já estão no meu campo. Vou falar isso amanhã na aula de Ho'oponopono. Vai ser 7 horas da noite para quem está no curso de meditação. Se você quer assistir essa aula, é R$ 97,00 só. Você só precisa pagar R$ 97,00, você vai ter acesso a 5 aulas bônus e mais as aulas do curso de meditação e mais áudios de meditação que eu gravei lá, tá? Então, R$ 97,00 para ter acesso a tudo, tudo. Amanhã eu vou falar sobre Ho'oponopono e sobre essa ferramenta que nos ajuda a reeditar essas memórias. Então, em resumo, já falei bastante aqui para uma live. Resumindo, o amor é o caminho de conexão. O amor é a própria energia da conexão. Ele é a cola do mundo. Tá com um problema para se olhar no espelho? Se ame mais. Tá com um problema para aceitar que você não dá conta? Amplie a força do amor em você. Se trate como você trataria um filho. Aprenda a olhar e acolher aquilo e aprender o que tem que aprender. Tá com um problema com o outro, tá naquele lugar de que o outro te injustiçou? Solte, 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 solte e solte. Deixa que a vida cuida, faça a sua parte. E se possível, faz um Ho'oponopono para ele, faz um eu te amo para ele dentro de você. O amor é a força que vai te ajudar a amar tudo. Tudo, absolutamente tudo. Ela vai reconectar as partes luz e as partes sombras. Ela vai fazer tudo se integrar e tudo se iluminando em amor. É uma prática diária, mas vale demais, mas demais a pena. Nossa, quanto eu já cresci aqui nesse lugar, né? Então, vou deixar aqui para vocês agora. É uma prática, a gente vai fazer uma prática. E quem quiser assistir a aula de Ho'oponopono amanhã, R$ 97,00, o link tá lá na minha bio. E quem quer assistir a reprise dessa prática aqui é a plataforma de práticas de conexão com o amor. Essa live, junto com o áudio da meditação, vai ficar na plataforma de práticas de conexão com o amor. É uma assinatura de R$ 33,00 por mês. Para você ter acesso às 2 práticas mensais que eu vou fazer, o áudio da meditação e todas as outras práticas que eu já fiz o ano passado. Lá já tem 33 práticas. Então, 33 é o número-chave aqui. Então, é sobre isso. Vamos caminhar juntos, ampliando o amor. Então, vamos aprender a conectar o amor dentro da gente. Tá com problema na sua vida? Vamos reeditar a memória, vamos soltar o passado, vamos dar o passo em direção a mais amor. A mais amor, sempre. Tá com problema familiar? Passos também em direção a mais amor. Amor vai trazer entendimento, vai trazer sabedoria, tá? Amor e sabedoria são 2 eixos pra gente conseguir realizar uma vida mais alinhada. Bom, alguém ficou com alguma dúvida? Vamos para nossa prática agora. Não saiam, tá, gente? Não se enganem, assim. Muita gente a gente ainda tem um lugar muito pouco valorizado da meditação. A meditação, ela não é só para você acalmar. Eu falei muito isso no curso de meditação. A meditação é para você se reconectar com a força da vida. Ela tem esse efeito. Ela é para você reconectar com o amor dentro de você.
Então ela vai limpando padrões de memórias, ela vai abrindo dentro. E aquilo que eu consigo visualizar dentro de mim, aquilo aparece fora de mim. A vida tem me dado muitos exemplos disso. Eu tô trabalhando um perdão dentro de mim, aparece aquela situação fora de mim. Vem um cliente que me relata a situação parecidíssima, vem uma mensagem sobre aquilo, vem uma oportunidade de eu perdoar na prática. Aparece aquela situação lá para eu treinar, para eu falar, não, tá tudo bem. Em vez de eu xingar fulano, preciso de perdoar e soltar. Aparece dentro, aparece fora, porque no fundo é você se relacionando com a vida, é só sobre isso. É só entre você e a vida. Então, fora é só reflexo do que está dentro. E se eu tenho a oportunidade de mudando essa matriz dentro, eu vou gestando algo mais alinhado com aquilo que eu quero viver. Algo mais alinhado com a vida em mim. Então, é a gente assumir o nosso poder de se reconectar com a força de Deus e da vida em nós. E criar a vida que a gente quer viver. Então, por isso as visualizações, aquele lugar de você visualizar o seu sonho, né? E um lugar de quando a gente conecta esse sonho da nossa própria divindade, de quando a gente traz esse sonho da própria divindade em nós, e a gente conecta com isso aqui, a vida começa a se movimentar naquela direção. Vou contar só essa rapidinho. Muitas pessoas que fazem a conexão com o amor, que fazem o exercício de autoconhecimento, o Ilumine-se, depois do Ilumine-se, muitas coisas vão acontecendo, porque a gente reconecta vários fios. Aí a pessoa fala assim pra mim, nossa, depois que eu aceitei tal coisa, muitas coisas apareceram na minha vida. Depois que eu entendi que eu precisava de fazer lives, aí apareceram pessoas que faziam lives, apareceram várias pessoas que começaram a me ajudar. Gente, quando a gente conecta dentro, a vida se movimenta fora. A gente cria aquelas oportunidades pra gente poder se alinhar com a vida em nós. É muito mágico isso. O primeiro Ilumine-se que eu fiz transformou minha vida, o segundo também. E o segundo, o problema era sobre perdão. O desenho problema, que é um exercício da imersão, era sobre perdão. E aí eu tô aprendendo a perdoar a vida nesse lugar, de que eu não sou menor, eu sou parte da vida e também a vida não é injusta. Foram experiências que eu preciso soltar para viver o novo, certo? Vamos lá, sou muito reativa, necessito ter esse hábito constante em minha vida, tenho que me controlar. Muitas coisas aqui, né? A gente pode conversar mais sobre isso, mas assim, raiva a gente tem que deixar passar. A gente pode... Existe, quando a gente é muito reativo, existe algo que a gente não acha que é certo, que deveria ter... a gente está se submetendo a algo que a gente não acredita que é o certo. Então a gente fica combatendo aquilo. Aqui vem muito o lugar da aceitação, tá? Então, esse lugar de eu reagir é porque eu queria que tivesse sido diferente. Ou eu queria que fulano tivesse agido diferente. Ou eu queria estar diferente. Então, deixa passar a raiva. Tem exercícios para raiva. Tem a própria atividade física que eu sei que você faz. É um exercício maravilhoso para liberar a raiva. A escrita, as emoções. Deixar passar aquilo que te faz raiva. Aquilo que você acha que não tá certo. É um quê de injustiça aí. A vida foi injusta, o outro foi injusto. No mais profundo é a vida que foi injusta. Mas eu posso ir soltando isso. Eu vou escrevendo no papel, um exercício que eu uso muito. A gente vai entendendo quais os lugares que eu não aceitei dentro de mim. Quais as partes minhas que eu não aceito. Quais as partes do outro que eu não aceito. E aí eu vou me tornando menos reativa. É mágico assim, gente. Parece bobinho, mas é exatamente isso. É mágico assim. EFT é outra prática que eu vou ensinar lá no curso de meditação, nessas aulas bônus. EFT, quantas vezes a EFT me curou? Ainda hoje eu faço de vez em quando, mas teve uma época que eu fazia quase todo dia. Eu ficava aqui. E hoje eu misturo EFT com Ho'oponopono, né? Então eu vou liberando, tô sentindo raiva, porque eu queria que fulano... ele não tinha o direito de me tratar assim, ele me enganou, eu me senti desprestigiada. E aí eu vou trazendo aqui, deixo passar, em vez de reprimir, porque eu não posso sentir uma coisa ruim. Eu não posso ficar com ela ali dentro de mim, ó, igual a prisão de ventre. Eu fico ali com a sombra dentro de mim, né? Literalmente. E é porque eu mereço aquela sombra ali, ou sou ruim, né? Alguma coisa assim, dentro de mim. Aqui eu já tô falando de mim, tá? São padrões meus. E aí o que eu preciso liberar? O fluxo da vida. Vamos fazer a meditação que a gente vai entender mais sobre isso. Liberar o fluxo da vida, deixar a raiva passar, deixar mesmo. A Louise Hay, ela fala de um exercício que ela fala assim, você vai na frente do espelho
E você não vai falar tudo pra aquela pessoa que você ficou com raiva, mas você vai na frente do espelho, você imagina aquela pessoa e você fala pra ela tudo o que você sentiu dela, inclusive a mãe. Você vai lá e fala, senti raiva porque você gritou comigo, porque você não deixou eu sair de casa, porque você me traiu, porque você foi... Fala na frente do espelho, desabafa, deixa sair, né? Deixa sair aquilo de dentro de você. Isso é altamente curativo, tá? Então, não é muito sobre se controlar, é muito sobre deixar passar. Sobre exercícios para deixar passar até que você vai se esvaziando daquela raiva e vai se conectando com um lugar de mais amor. E aí você vai amando mais a vida, amando mais você e amando mais o outro. É isso, tá bom? O controle não funciona muito. A educação sim, mas o controle não funciona muito não. Eu sei que talvez você queira falar aqui num tom de educação, né? De educar essa parte. Mas para educar essa parte eu sugiro isso. Sugiro o exercício do espelho, sugiro o exercício da escrita, sugiro o exercício, às vezes, entrar dentro do carro e gritar, sabe? Nossa, já fiz isso muito. Gritar, soltar aquele grito de dentro de você, pra esvaziar, pra deixar aquela raiva passar por dentro de você. Vale muito a pena. E aí, quando você olha pro outro, você já tá mais calma. Anjo, nem me irritou tanto assim. E exercícios de se conectar com o amor, para que venha a sabedoria. Sabedoria é a força que tira a gente desses excessos, tá? O amor conecta e a sabedoria equilibra. A sabedoria dá centramento, a sabedoria dá entendimento. E elimina a culpa, né? A distorção da desconexão com o amor é a rejeição, a sensação de rejeição. E a distorção da frequência da sabedoria é a sensação de culpa. Então, me sentir culpado, culpa do outro, a culpa é minha. Eu desconecto do eixo de sabedoria. Aí eu me sinto maior ou eu me sinto menor, que é a distorção da inferioridade e da superioridade. A distorção da humildade, que é a virtude forte ali desse centro. Tá? Humildade de ser e de aprender, as duas coisas. Vamos lá, gente. Vamos fazer a nossa meditação agora pra gente trazer essa frequência dentro. Isso muda o dia. Muda o dia. Vocês estão escutando a música? Eu tô achando baixo. Ah, é porque tem que aumentar aqui, peraí. Pronto. Fechando os olhos agora. Vai fechando os seus olhos. Isso. Vai se permitindo se conectar dentro de você. Sente o ar entrando pelas suas narinas. Sente ele abrindo a sua caixa torácica. Então a gente vai respirar, deixando o ar entrar, recebendo o ar como uma qualidade da vida, como um atributo da vida. Então você vai receber o ar como um presente que a vida está te dando o tempo todo sem te cobrar nada, simplesmente para manter a sua vida. Então vamos lá, recebendo esse ar como se fosse um presente todo dourado entrando no teu corpo. Vamos lá. Isso, respira, 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 respira. Enchendo, 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 enchendo. E solta devagarinho. Pode soltar um som se quiser. E à medida que esse ar entra, ele entra dourado dentro de você. Ele entra como uma energia de uma purpurina dourada que vai clareando tudo dentro de você. Vamos lá, respirando. Respira fundo. Isso, expandindo o peito. Isso, sentindo essa purpurina dourada, clareando tudo por dentro, abrindo todo o teu campo, abrindo tua caixa torácica. Isso, preenchendo o seu eixo. Isso. Vai respirando e soltando. Quando você respira, vai sentindo a sua musculatura se preencher desse ar dourado, que vai expandindo a sua consciência dentro de você. Isso, expandindo, expandindo. Expandindo, vai soltando a musculatura da face, deixando ela se expandir.
Seu corpo de gelo, formato mais denso, vai se transformando num formato mais gasoso. Ele vai se expandindo, vai amolecendo. À medida que o ar entra, e você recebe ele dentro de você. Isso. Vai dando um comando para sua musculatura amolecer. Isso. Soltando o maxilar, a língua no céu da boca, soltando o pescoço, o coração, a musculatura do coração toda relaxando agora. O ar entra e você vai sentindo a força desse ar como uma bênção que religa todo o teu corpo. Você vai tomando consciência agora do teu corpo funcionando. Vai tomando consciência da sua respiração acontecendo. E à medida que você respira, o seu coração bate. A respiração é capaz de ativar o seu coração. Isso. E todo o seu organismo recebe a água que pulsa dentro do teu corpo. O seu sangue que vai sendo transportado para todo o teu corpo e vai alimentando as suas hemácias, as suas células. A sua musculatura, os seus ossos. Um milagre vai acontecendo dentro de você agora. Todos os seus órgãos são irrigados por essa água que corre dentro do teu corpo. Essa força de vida que alimenta cada uma das suas células. Isso. Vai deixando essa água nutrir todo o teu corpo. Ela é ativada pela força do ar. Ela movimenta o seu coração. E ela irriga todo o teu corpo. Uma mágica acontece dentro de você. Melhor do que qualquer inteligência artificial. É a inteligência da vida. Fazendo o teu corpo funcionar. A vida vai dizendo para você: eu estou aqui. Eu amo você. Eu te nutro. Com todos os recursos que você precisa para viver. Sente os seus pés na terra, o apoio da terra que te sustenta também. E agora, como num passe de mágica, você percebe toda essa engenharia de vida acontecendo dentro de você. Vai ampliando a sua visão, como se você desse um zoom. E você pode perceber agora um sol de luz no alto da sua cabeça. Que te alimenta com uma energia de sabedoria.
Esse sol de luz atravessa todo o teu corpo e vai iluminando os seus pensamentos. Você pode agora perceber a sabedoria contida nessa energia do sol. E ele vai iluminando a tua face e expandindo ainda mais. Isso. Você vai vendo um sol se abrindo no topo da tua cabeça e irradiando por toda a sua coluna, ativando um a um os seus chakras e fortalecendo o teu corpo energético. A energia se expande ao redor do teu corpo. E vai descendo pelas suas pernas, regando a terra. Você é um canal entre céu e terra. A vida passa por você. E nesse momento você é capaz de percebê-la, ampliando ainda mais a sua visão. Você vai vendo o sol te nutrir, a terra te brotar, o ar que vai entrando e vai ativando toda a sua corrente sanguínea. E você agora pode perceber a interação da vida com você. Caminha por esse solo, com esses laços, com esses fios de conexão religados, sabendo que você está o tempo todo nutrida. O tempo todo nutrido. Isso, expandindo ainda mais essa visão, você pode se ver dentro do planeta Terra. E um corpo de luz vai nutrindo o teu corpo e tudo que há. E você percebe que essa energia está disponível o tempo todo. Quanto mais você sente ela no seu coração, mais você reconhece o tanto que a vida cuida de você. Isso, vai percebendo ao seu redor e vendo que essa energia também está no outro. Ele também está recebendo o ar, a vida. Tudo ao seu redor vai ficando colorido. Sente como se todo o planeta Terra estivesse se colorindo de um grande arco-íris de luz. Seu coração vai se expandindo e você agora começa a perceber tudo que é bom. Tudo que é bom em você, tudo que é bom na vida. Isso. Vai expandindo essa sensação no seu coração. Vai caminhando. E você encontra uma cachoeira de pura luz. E você entra embaixo dessa cachoeira. E você vai deixando essa água lavar o teu corpo. E nesse momento, intenciona que essa água de puro amor
Leve todas as dores, todas as teimosias, todos os apegos. Intenciona nesse momento soltar tudo que não serve mais. E vai vendo essa água banhar o teu corpo num gesto de plena misericórdia. Você vai se conectando com a misericórdia dessa água, essa força de vida dentro do teu coração. Isso, respira e vai soltando, deixando a água levar as limitações, as doenças, as dores. Vai deixando essa água refrescar o teu corpo, expandindo mais. Você pode ver o sol iluminando tudo e renovando. Você deixa o teu corpo sorrir, sente o seu corpo sorrindo agora. Você está tomando um banho das águas, um banho misericordioso, que leva toda a sujeira do teu corpo e da tua alma, que alivia as suas dores, que nutre a força do amor em você. Isso, sorri agora para a vida, abre seus braços, respira fundo, deixa o ar entrar no teu coração, expande essa sensação, essa liberação dentro de você. Sente como toda a natureza te nutre e deixa que essas águas tragam para você mensagens de luz, mensagens de cura, mensagens de expansão. Se conecta com o recado dessa água, desse banho de misericórdia, desse fluxo de vida. Respira e vai soltando, sentindo essa água atravessar o teu corpo. Respira, expandindo e recebendo tudo que está disponível e sempre esteve. Isso é o seu momento. Respira. Faz a sua oração agora, o seu pedido interno. Conversa com a água, com o sol, com a terra. Conversa com a vida em você. Se entrega agora, se rende. Faz o seu pedido, a sua entrega. Isso. Soltando mais e mais, abrindo o teu coração mais e mais.
seguro soltar. É seguro receber a vida. É seguro se integrar. Isso. Soltando e relaxando. Soltando, relaxando mais e mais e expandindo. Expandindo, expandindo. Vai sentindo essa conexão. E aos pouquinhos você vai voltando, sentindo aí, se quiser sentir mais um pouco. Isso, sentindo essa conexão, sentindo o apoio da vida. Você pode continuar seu dia agora se dispondo a receber tudo que a vida te oferta. Receber o ar, receber a sabedoria da vida. Reconhecer e agradecer todo o movimento existencial que é feito dentro do teu corpo para sustentar a tua vida. Agradecer teu coração que bate a todo momento e tomar a ação necessária para caminharem junto com essa força de vida dentro de você, honrando essa vida, respeitando essa vida, reconhecendo essa vida em todo o teu corpo. E se quiser, depois você pode escrever, voltar aos poucos. Um excelente dia para vocês, amados. Maravilhoso sentir o apoio da vida. Isso, vamos só expandindo. Beijo para vocês. Excelente dia. Gratidão. Eu que agradeço, meu amor. A live e a prática vai ficar lá na plataforma de práticas. Para quem quiser ter acesso, R$33 mensais, tá bom? Se é a primeira, daqui a 15 dias a gente faz a próxima. E vocês estão convidados para a aula de Ho'oponopono amanhã. Vai ser no curso de meditação. Vocês vão ganhar 5 aulas bônus, mais as aulas que já estão lá, mais as práticas que já foram feitas lá para o curso de meditação por apenas R$97. Então, aproveite. A gente vai falar amanhã sobre limpeza de memórias, sobre libertar o nosso coração para viver a força da vida em nós. Frequenciar com amor, ampliar essa conexão com a vida e aí sim, seguir adiante, vivendo aquilo que o nosso coração sente. É isso. Excelente dia para vocês.